Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ricardo Sampaio e quero chamar a atenção daqueles que lidam com a contratação pública. Em tempos como esses que estamos atravessando, de restrição orçamentária, é fundamental termos cuidado com o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Para isso, impõe-se a compreensão dos institutos da revisão, do reajuste e da repactuação de preços. Todo contrato encerra uma relação de equivalência. De um lado, os encargos assumidos pela contratada, ou seja, o custo para a execução do contrato. Do outro lado, a remuneração devida pela administração, o preço exigido pela contratada para viabilizar o cumprimento das suas obrigações. A Lei de Licitações impõe a formação dos contratos em condição de equilíbrio, ou seja, paridade, equivalência entre o encargo, custo para cumprir o contrato, e a remuneração, o preço devido para tanto. E ao longo de toda a duração do contrato, a Constituição da República assegura a manutenção dessa condição de equilíbrio. Estamos tratando de um verdadeiro princípio, o princípio da intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro. Pois bem, como assegurar nos contratos de terceirização, aqueles contratos que envolvem alocação, dedicação exclusiva da mão de obra, o equilíbrio econômico-financeiro? Como fazermos para que ao longo de toda a vigência do contrato não se perca essa relação inicial de equilíbrio, de equivalência entre encargo e remuneração? Você sabe, ao longo da duração do contrato, ocorrerá uma nova convenção coletiva, estabelecendo novos direitos, ampliando os direitos inicialmente já garantidos aos empregados alocados na execução do contrato firmado. Isso faz com que o encargo da contratada seja elevado. É preciso, nesse momento, também recompor a remuneração, na mesma medida em que se opera a elevação do encargo. O instituto adequado para tanto, a repactuação. A repactuação não está prevista textualmente, literalmente, na Lei de Licitações. Ela foi inicialmente estabelecida pelo Decreto Federal 2271 de 1997. Trata-se de um instituto para recompor o preço em face da elevação dos custos da mão de obra. O Tribunal de Contas da União decidiu a repactuação cabe para a recomposição dos custos do contrato com a mão de obra. Não faz sentido, então, cogitarmos a aplicação desse instituto para reajustar contratos de fornecimento ou mesmo de serviços que não tenham o elemento mão de obra na sua constituição. Além desses custos com a mão de obra, os contratos de terceirização podem envolver também custos com materiais, com insumos que são empregados na execução do objeto. Imagine-se, por exemplo, um contrato de limpeza. Além dos custos com a mão de obra, a empresa contratada precisará arcar custos com os materiais e com os insumos para a execução da atividade. Esses materiais também sofrem a majoração de preços. É o efeito inflacionário que afeta a todos. A melhor forma de assegurarmos a recomposição do valor contratual em face da elevação dos preços dos materiais, dos insumos, é por meio do reajuste. Agora adotado o reajuste estrito sensu, com base em um índice econômico-financeiro que mede a inflação. Na medida em que não temos um índice específico para medir a inflação nesse ramo de atividade, para esse tipo de produto material, podemos adotar um índice geral, o IPCA, por exemplo, índice que mede a inflação, índice oficial adotado pelo governo brasileiro. Em síntese, em contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, fica clara que a manutenção da equação econômico-financeira do nosso contrato será tanto melhor garantida na medida em que o contrato trouxer previsão, assegurando a repactuação dos custos com a mão de obra na exata medida da elevação desses valores, provocada pela convenção coletiva, e o reajuste com base em um índice geral para os demais insumos e materiais. Até breve.